Boa noite, seja bem-vindo ao canal da PIPC Online. É um imenso privilégio, meus amados irmãos, nos encontrarmos mais uma vez e juntos dispormos o nosso coração para falar com o Senhor. Essa é uma noite de reunião de oração. Nós estamos há 35 dias do último dia em que estivemos reunidos juntos por ocasião de uma reunião de oração. Mas eu não penso de forma nenhuma que o fato de nós não estarmos juntos de forma presencial, no mesmo lugar, tenha provocado em nós um desejo menor pela oração. Na verdade, eu arrisco até dizer que nós estamos orando muito mais em virtude das necessidades que nos assolam. Eu quero, nessa noite, compartilhar um texto da boa palavra do Senhor que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do verso de número 41. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso de número 41. Diz assim a boa palavra do Senhor. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao monte e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, muito obrigado por essa noite, pelo privilégio, ó Deus, tão extraordinário que o Senhor nos concede de estarmos juntos em uma reunião de oração. Que a tua graça, teu amor, teu consolo, ó Deus, continue promovendo grande encorajamento à nossa vida e a convicção de que a tua mão tem estado estendida sobre nós. Nós oramos e rogamos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Para você que está me assistindo, talvez você pense assim: do que esse cara está falando? A oração é um meio que Deus instituiu, segundo a sua palavra, para nós estreitarmos a nossa comunhão com Ele. A oração serve-nos como um canal onde a nossa vida é edificada e colocamos as nossas ansiedades, a nossa gratidão, depositamos a nossa súplica diante do Senhor, confiados de que Ele, a seu tempo, há de nos responder. Quando nós olhamos para este texto que acabamos de ler há alguns instantes, esse texto traz ao meu coração a alegria de poder dizer assim com você nessa noite: eu sou muito grato a Deus, de verdade, por este tempo em que eu e você estamos vivendo dentro da história. Não por causa da pandemia, ninguém seria louco para agradecer pelo problema em si, mas pelo privilégio que nós estamos vendo de poder ter agora a visualização da intervenção do Senhor na história da humanidade. Meus amados irmãos, talvez esse texto esteja dizendo para nós assim: abra os olhos, volte, olhe de novo, reaprenda a confiar na bendita providência de Deus que se manifesta todos os dias para com o nosso coração. Nós estamos vivendo um momento de grande expectativa. A expectativa de que seja descoberta uma vacina eficaz contra o coronavírus, não é verdade? Eu confesso que
Em alguns instantes, também tenho buscado na comunidade científica alguma notícia nova. Às vezes entro lá no site da Universidade de Johns Hopkins e tento ali ver qual é o diário que está sendo agora compartilhado no mundo científico. Eu que nem sou dessa área, não tem nada a ver comigo. Contudo, a curiosidade, movida por uma expectativa de uma resposta. Meus amados, os cientistas do mundo inteiro, estão correndo contra o tempo para produzir um imunizante capaz de frear de forma rápida a expansão do Covid-19 no planeta. Quando eu olho para essa realidade à nossa volta, que nesta noite nos instiga, nos incita, nos impele a dar um passo a mais, a olhar adiante para tudo isso, sabe que o meu coração, ele é tomado pela alegria de poder dizer assim: Everson, olhe para as coisas lindas, extraordinárias que Deus está fazendo. Quantos movimentos graciosos, quantas manifestações extraordinárias do poder de Deus já podem ser visualizados. Movimentos criativos, edificantes. Alguns irmãos da nossa própria igreja têm nos ajudado na mobilização de outros irmãos. A SAF tem feito isso com os seus estudos em Filipenses. Um cordeirinho da nossa igreja, chamado Davi, filho da Elisandra e também do Robson, mandou uma foto para mim, um desenho que ele fez, melhor dizendo, de um picolé, e disse: o pastor gosta muito de picolé. Nós estamos interligados, nós estamos unidos. A Junta Diaconal da nossa igreja teve uma iniciativa tão produtiva no seu cuidado, no seu zelo e outras questões mais que os irmãos estão visualizando nas igrejas. Nós estamos dentro de um único cenário quando a gente olha para este texto de 1 Reis, capítulo 18. O cenário do protagonismo de Deus, do Deus que está acima daquele que pensa que exerce um governo absoluto, do Deus que coloca um homem na história por causa de uma promessa, tira ele durante um tempo, depois retorna. E como uma resposta de oração, depois de 3 anos e 6 meses, vem chuva sobre Israel. Nós temos esses quadros que estão diante de nós, quadros complementares, mas distintos. O primeiro, da ordem da prerrogativa de Deus, o controle de todas as coisas, sustentando como lhe apraz, respondendo ao seu tempo e manifestando o seu poder diante dos olhos dos homens. Um outro caminho que é apontado aí, ou um outro quadro, é o quadro da desobediência, a via de Acabe. Um homem que fez com que o coração de Israel pecasse contra o Senhor, levando para a idolatria. E Deus então, por não suportar isto, Deus traz um juízo temporário. Quem sabe também este não seja o momento em que Deus, neste quadro tão caótico de uma moralidade decadente, de uma corrupção que extrapola o nosso próprio entendimento, dos princípios de uma sociedade que diluíram. Quem sabe Deus está aí trazendo temporariamente o seu juízo sobre o nosso planeta. Tem o caminho da obediência, que é o caminho de Elias, o profeta do Senhor. Já é Deus, uma abreviação de Javé, ou Javé é o Senhor. Ele é o Senhor. O seu nome é a credencial de quem Deus é. E nesses movimentos, a partir do verso 41, há coisas interessantíssimas.
que nós podemos notar. Antes, porém, eu quero ainda destacar um outro quadro, que é um quadro silencioso do moço de Elias, que é o grande espectador. E talvez estes sejamos nós nessa noite, meus amados. Aqueles que oram na grande expectativa não da descoberta de uma vacina, que já é algo maravilhoso, mas de poder visualizar na história a ação graciosa do Senhor, o grande livramento, o poder de Deus manifesto sobre as nossas vidas. Eu quero nessa rápida meditação, esse período devocional, pensar em cada um desses detalhes ricos deste texto que trazem lições tão práticas ao nosso coração. O verso de número 41, se nós pudéssemos condensá-lo, ele seria assim: Acabe, acabou a seca. Deus, a seu tempo, manifestou o seu querer, ensinando aos homens que Ele está no governo de todas as coisas. O verso de número 42, um texto que ele nos chama a nós não abandonarmos o lugar da oração, assim como Elias. Esse tempo é o tempo da oração, é o tempo da busca, até que vejamos então o Senhor respondendo segundo o seu querer e a sua vontade sobre a nossa vida. O verso de número 43, ele fala da perseverança, ainda que não mude, irmãos. Ainda que o cenário seja controverso, ainda que os índices apontem para uma realidade desanimadora, nós somos reanimados no Senhor, é ali que a nossa força é restabelecida. O verso de número 44, ele vai nos dizer assim: pequenos sinais revelam grandes notícias, boas novas, pequenos sinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Volte, abre os seus olhos. O que você vê? Eu vejo uma nuvem, como que cabendo na mão de um homem. Pequenos sinais de Deus na nossa vida. O verso de número 45 e 46 é o ápice disso tudo. É o verso que está dizendo bem assim: não há Deus como nosso Deus, não há Deus como nosso Deus. Irmãos, Israel não poderia esperar um outro comportamento do profeta Elias. Assim como Deus também espera que o nosso comportamento seja este. Comportamento de servos comprometidos com oração, servos com expectativas, servos que desejam ser apenas um moço, mas com o grande privilégio de ver um grande livramento da parte do Senhor às nossas vidas. Charles Swindoll, quando escreve a respeito da biografia de Elias, ele vai dizer 6 coisas que eu quero repetir com vocês. A primeira delas: a história deixa-nos lições eternas. A história deixa-nos lições eternas. Então, aprendizado, reavaliação e julgar o que é importante, trabalhar em cima desta orientação trará grande benefício à sua vida. Segunda orientação que ele passa: quando temos a certeza de que estamos em conformidade com a vontade de Deus, somos invencíveis. Uma outra lição diria para nós assim: Deus mais um é maioria sempre. São 450 profetas de Baal contra o profeta Elias. Não é contra o profeta Elias, é contra Deus e Elias. Mas sabedor de onde ele está, ele se torna um grande vencedor. Charles Swindoll ainda vai dizer que não há nada mais encorajador ao servo do Senhor do que saber que Deus, e só Deus, tem um caráter imutável. Ele não tem que fazer, mas ele pode fazer. Assim como ele fez o passado, pois o seu poder jamais se esgota. Não é na minha agenda e nem da determinação dentro da agenda da comunidade científica, mas é a seu tempo. E nós aguardamos isso, Senhor. A quarta coisa que
Charles Swindoll diz é que uma obediência dividida, ela é igual a uma ação de idolatria. Ou seja, o nosso coração não pode ser o coração dúbio. Precisamos confiar no Senhor. Estabelecer nele a nossa alegria. Quinta orientação que Charles Swindoll diz é: nossa ferramenta mais eficiente é a oração. É a oração. E você sabe disso, meu irmão. Nós sabemos disso, nós aprendemos isso, nós temos estudado isso, nós temos experimentado essa verdade tão salutar na nossa vida. A oração. A oração é o nosso primeiro e único e mais poderoso recurso. Portanto, ore ao Senhor. Em sexto e último lugar, Charles Swindoll diz assim: confie no Deus que sabe surpreender. Confie no Deus que sabe surpreender. Jamais subestime o seu poder. Um milagre está a caminho. Devemos ser gratos a Deus pelo privilégio de estarmos neste tempo, vivenciando este momento da história, com a expectativa de algo extraordinário que está por vir, ainda que nós não consigamos ver no presente momento. Portanto, eu quero desafiar o seu coração para que neste tempo você possa se alegrar, exultar no Senhor. Porque haverá um lugar, haverá um espaço onde todas essas coisas serão relembradas e uma geração louvará a outra geração as obras do Senhor. Deus muito abençoe a primeira igreja presbiteriana de Colatina. Todos os movimentos que têm nos ajudado a nutrir a unidade, a encurtar esse distanciamento presencial. E que Deus manifeste o seu poder sobre a nossa vida, trazendo resposta à nossa oração. Ainda que a nuvem seja pequena, existe um grande Deus que está por trás dela. E Ele há de fazer grandes coisas. Ele há de revelar a sua vontade e o seu poder sobre toda a face da terra. Que Deus abençoe a sua vida, em nome e por amor de Jesus.